Adjetivo é a nossa próxima classe gramatical. A palavra que indica característica a um nome, tendo aí como substantivo, restringindo ou especificando esse substantivo. De caráter restritivo, o adjetivo determina características que pertencem a apenas alguns ou até mesmo um só componente do conjunto. E de caráter especificativo, ele determina características que pertencem a todos os componentes de forma generalista do conjunto. O adjetivo será satélite de um substantivo, devendo sempre concordar, sempre que possível, com o substantivo. As funções sintáticas que ele exerce é de adjunto, adnominal ou predicativo. A variação que sofre as suas flexões é de gênero, número e grau, podendo ser diminutivo, aumentativo e superlativo. Observe no exemplo a diferenciação entre adjetivo restritivo e adjetivo especificativo. Leite branco e leite quente. No primeiro exemplo, leite branco, temos um adjetivo especificativo, porque o branco é uma característica de todos os leites, que é o substantivo. E leite quente é um adjetivo restritivo, porque quente é uma característica de apenas alguns leites que poderíamos aí estar lidando no conjunto. Sabemos que os adjetivos também possuem locução adjetiva, que é o conjunto de palavras que representam o adjetivo. Ele exerce a mesma função, como já falei, do adjetivo, podendo inclusive existir um adjetivo correspondente, como no exemplo, amor de mãe. A expressão de mãe, que é uma preposição de mais o substantivo mãe, representa um adjetivo, logo é uma locução adjetiva. Este adjetivo é uma característica do substantivo amor, assim como também possui o seu adjetivo correspondente como materno, amor materno, uma característica do amor substantivo. Sabemos que existem algumas palavras que podem ser tanto substantivo como adjetivo, a depender do contexto. Porém, há uma diferenciação. Nos casos em que as duas palavras puderem ser classificadas como substantivo ou adjetivo, a primeira palavra sempre será substantivo. Vemos no exemplo, estudantes jovens, como sabemos pela regra, estudante, neste caso, estudantes, será o substantivo da sentença. Jovens é a característica desses estudantes, neste caso exercendo a função de adjetivo. Ou se escrevêssemos jovens estudantes, jovens é a primeira palavra, sendo aí neste caso o substantivo, e estudantes é a característica, o adjetivo dado a esses jovens. Dando continuidade, existe também a questão estilística, que refere-se aí ao estilo de se expressar na língua portuguesa. Quando o adjetivo vier anteposto ao substantivo, ocorre neste caso uma ênfase na característica, podendo acontecer inclusive mudança de sentido no contexto. Neste caso damos alguns exemplos. Mulher bonita. Mulher é o substantivo e bonita é a característica deste substantivo, é o adjetivo aqui nesta sentença. Ou ainda bonita mulher. Observe que mudaram-se a posição, trocou a posição do bonita com mulher, porém neste caso ocorre apenas uma ênfase, permanecendo o sentido de característica de mulher sendo bonita, dando uma ênfase, bonita mulher. Criança pobre é o outro exemplo. Criança é o substantivo, pobre o adjetivo, a característica de criança. Neste caso dá uma semântica de criança com poucos recursos financeiros. Ou ainda, se falarmos pobre criança, neste caso, criança permanece sendo um substantivo e pobre continua sendo adjetivo, porém alterou-se a semântica. Vemos aí uma semântica com sentido neste contexto de coitada criança, coitadinha criança. Ok? Vale destacar também sobre o grau superlativo, que é aquele que indica uma qualidade em grau superior, em grau muito elevado ou intenso. Existe o grau superlativo de caráter absoluto, que intensifica a característica de forma incondicional, podendo ser escrito de maneira analítica, onde o adjetivo é modificado com um advérbio, ocorrendo assim uma locução adjetiva. Ela é muito bela, como um exemplo. Ou ainda de maneira sintética, onde o adjetivo é acrescentado um sufixo a esse adjetivo,
como no exemplo, ela é belíssima. Geralmente utilizamos o sufixo íssima para representar esse grau de superlação absoluta de maneira sintética. Ou ainda temos o superlativo relativo, este que estabelece uma relação entre a característica de um componente e o conjunto, podendo ser de caráter de superioridade, como no exemplo, ela é a mais bela do baile. Então estamos aí dando um caráter de superior, ela tem uma beleza superior às das demais garotas no baile. Ou ainda de inferioridade, como no exemplo, ele é o menos inteligente da turma. Estamos dando uma característica inferior. Ele é o que tem menos inteligência dentre todos da turma. Ok, pessoal? É somente isto, os destaques de adjetivo. Vamos gabaritar na prova. Um abraço.